pessoal, eu sou a Jennifer e hoje a gente está aqui para mais um Papo Pet, que é o podcast da DocG, que é uma empresa que tem como missão fazer com que os pets vivam mais e melhor. E a nossa convidada de hoje é a doutora Lígia. Muito obrigada por ter participado. Puxa vida, que bacana, gente. Muito obrigada, agradeço muito o meu brindezinho. Posso abrir aqui na frente de todo mundo? Ai, gente, tem docinhos aqui. Ai, que lindo! Personalizado, gente! Amei, amei, de verdade. Vou colocar aqui em cima. Muito obrigada. Obrigada a você por ter aceitado participar. Bom, eu sou a Jéssica, também sou apresento o podcast aqui junto com a Jennifer. Lígia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Hoje a gente vai bater um papo bem legal, entender um pouco mais de como os pets podem viver mais e melhor. Mas antes disso, quero conhecer um pouquinho mais de você, da sua história, como você entrou nesse universo. Então, meu nome é Lígia Barizon, eu sou médica veterinária há quase 14 anos. O meu início de carreira começou com 6 anos de idade. Quando eu falava pra minha mãe que eu queria ser médica de bicho, eu não sabia nem falar veterinário. E aí, eu fui me dedicando, realmente eu nunca, até fiz teste vocacional e uns negócios assim que saiu, que olha, eu olhei pra psicóloga e falei assim, acho que tá errado um pouquinho, eu vou querer veterinária mesmo, eu quero fazer esse curso. Me formei, fiz mestrado, fiz doutorado e aí as oportunidades foram surgindo dentro tanto da academia quanto do mercado de trabalho. E hoje eu sou proprietária de um laboratório de análises clínicas veterinário. Então, com esses 14 anos aí de experiência no mercado, a gente vai se enfiando e vai conversando com todo mundo e vai entendendo toda a dinâmica dos pets. E é lógico que a primeira coisa que me motivou de fato a estar nesse ramo pet é o amor aos animais. Depois a gente vai descobrindo como ganha dinheiro, mas o amor aos animais é o primeiro, é o start inicial, exato. Que incrível! E você é prof também? Eu sou professora, teve uma época que eu já fui mais tempo em universidades, na parte da graduação. Agora eu só dou aula de pós-graduação. Com a pandemia, vamos dizer assim, que facilitou a vida de eu dar aula lá na Bahia, em São Paulo e etc, porque a gente tem o modelo online para fazer. Então, já são 3 instituições de ensino de pós-graduação que eu dou aula. E qual disciplina que você ministra? Com foco em laboratório, não tem uma disciplina específica, mas às vezes, por exemplo, a gente tem o curso de pós-graduação em intensivismo, e aí tem um módulo que é o auxílio laboratorial ao médico veterinário intensivista, aí eu dou esse módulo. Ou é algum exame bem específico dentro do laboratório, que a gente precisa ficar falando um final de semana inteiro, aí eu também dou essa aula. E estou agora fazendo uma gestão de um curso inteiro de gestão laboratorial para uma pós-graduação lá no Rio Grande do Sul. E é muito importante pra gente, acredito que vocês também como empresa aqui, vocês vivem diariamente a parte da gestão e administração de uma empresa. Eu falo que a gente se forma tecnicamente na medicina veterinária. 5 anos são para você ser técnico e a vida inteira para você aprender a fazer uma gestão. Então é bacana a gente poder proporcionar isso também aos alunos que saem da medicina veterinária, essa parte de gestão, entender, lidar com pessoas, porque não é só com os bichos, a gente ama os bichos, mas não é só com os bichos, lidar com pessoas, lidar com dinheiro, lidar com números e lidar com clientes e etc. Então são todas essas áreas que a gente abrange. Uau, que incrível! Então você é multi, né? Ai, sou! Empreendedora, prof, também conhece muito da parte técnica e tenho certeza que esse papo vai render muitos aprendizados. Ai, tomara que todo mundo consiga absorver bastante coisa, que seja bem útil para as pessoas e que a gente consiga estabelecer essa rede de contato o tempo todo. Nós aqui, eu em contato com a DocG, o pessoal quer entrar em contato comigo, não sei como é que, de repente, como é que as pessoas conseguem mandar uma mensaginha pra gente, falar com a gente. Pelo YouTube. Exatamente. Se você quiser também divulgar suas redes sociais, para te encontrar no Instagram, como é? O meu Instagram é aberto, todo mundo é um livro aberto, é Lígia Barizon, literalmente, não sei se dá pra dar uma olhadinha aqui, é Lígia Barizon, vocês me encontram lá. E aí vocês vão acompanhar meu dia a dia de empreendedora, de médica veterinária, de agarradoras de cachorro. De vira e mexe a gente faz isso, né? Com certeza, faz parte. É uma delícia, né? Com Nós certeza. todos aqui amamos pets, então não tem nem o que falar. Com certeza. E me conta um pouco mais das suas especializações. Hoje você atua com qual foco? Hoje eu atuo específico para a parte de laboratório veterinário, a gente chama de patologia clínica.
Mas não só, dentro do laboratório a gente executa diversos tipos de exames. O principal é patologia clínica, mas dentro a gente também tem microbiologia, imunologia, biologia molecular. Então são todas aquelas técnicas que a gente usa para pegar cada partezinha do corpo do animal para a gente finalizar um diagnóstico. Então, quando o paciente procura um médico veterinário, ele faz, a gente chama de anamnese, que é a avaliação do paciente dentro do consultório, e a partir dessa anamnese ele já tem algumas suspeitas do que pode estar acontecendo com aquele paciente. Aí ele coleta amostras pra gente, manda pro laboratório, liga pra gente e fala, precisamos da ajuda de vocês. A gente age sempre na parte o companheiro do médico veterinário. Somos médicos veterinários que somos companheiros de outros médicos veterinários e a partir dos resultados de exames a gente retorna para ele e fala, olha, acredito que a tua suspeita número 1 esteja mais correta por causa desse resultado. Então a área laboratorial é a que eu mais trabalho. Apesar de que na minha formação, principalmente no meu doutorado, eu tenho mestrado e doutorado, no doutorado eu vi bastante técnicas construção de equipamentos para utilizar dentro de laboratórios. Então você precisa ter aquela cabeça um pouco mais de entender como que uma máquina funciona, mas ao mesmo tempo entender a fisiologia do paciente inteiro, o que é normal e o que é uma doença, para você unir aquela informação, entregar para a máquina e falar assim, máquina, me ajuda a diagnosticar isso aqui? Então hoje, como a gente tem inovação o tempo todo, é tecnologia o tempo todo, é sistema, é software, etc. Mas nada funcionaria na tecnologia se a gente não dá a informação que a tecnologia precisa. Exato, alimentar corretamente. Perfeito. Então no doutorado eu também pude dar uma pincelada bem legal com relação a isso. E os veterinários, graças a Deus, eles aproveitam essa informação que a gente tem. Então, cada um na sua área, eles ligam para mim. Lígia, eu queria muito entender tal exame. Li em um artigo e etc. Tô com uma suspeita. Podemos usar esse exame? Podemos, por causa disso, disso, disso. E aí a gente faz um estudo, né? São várias cabeças pensando ali para melhor atender o paciente. Perfeito. E falando em exame, a gente quer entender um pouco mais sobre a saúde do pet, né? Como fazer com que o meu pet tenha uma vida longa e saudável, né? Questão de vacinas, de exames. O que você orientaria aí os nossos ouvintes? Eu acho bem legal porque muitas pessoas, às vezes, eles se espantam como a gente cuida dos pets. E a primeira argumentação que vem, nossa, eles são parecidos com a gente, né? São. Eles têm cérebro, eles têm coração, eles têm pulmão, então eles são realmente parecidos com a gente e realmente a gente pratica uma medicina. Para a gente manter essa longevidade, é exatamente como a gente faz pra gente. Começar a ter acompanhamento médico desde cedo. Então, no começo a gente vai para o clínico geral. O pet pequenininho, o jovenzinho, assim como uma criança, vai num pediatra e o pet pequenininho vai no médico veterinário, ele precisa ter todo um acompanhamento vacinal, ele precisa ter todo um acompanhamento de identificação e até mesmo o local aonde ele vai coabitar com outros pets e etc. Então, precisa ter bastante instrução do médico veterinário nessa parte. Quando o paciente ele se torna adulto, quais são a orientação que o médico veterinário tem que passar, quais são os hábitos que a gente tem que praticar desses pacientes, e cada paciente ele tem a sua personalidade igual uma criança, igual um adolescente, igual um adulto. Então é sempre muito importante que o médico veterinário seja aquele parceiro do tutor, para cuidar muito bem do petzinho, para manter essa longevidade. E à medida que a gente entende a individualidade de cada paciente, a gente consegue aplicar de forma adequada e até mesmo de acordo com os hábitos da família. Então vamos lá, vamos colocar uma família que gosta muito de cuidar de alimentação, uma família que é esportista, pai, mãe, filho e etc. Todo mundo tem esse hábito, o pet vai seguir esse hábito também. E óbvio que ele vai procurar o médico veterinário para ir atrás desse hábito. Então, já tem muita gente procurando a gente, inclusive não só o laboratório, a gente indica os próprios profissionais da área. A alimentação natural, como que funciona, tem processo, entender a parte da ração, em que idade a gente troca a ração, como que faz essa troca de ração, quanto beber de água por dia. Então, vai muito dos hábitos da própria família. É lógico que a gente está aqui para
auxiliar, nós como os médicos veterinários estamos aqui para auxiliar a família, mas a gente tem que entender muito o que é hábito da família. Então, a gente chama de saúde coletiva, é como se fosse um todo que a gente precisa entender o porquê que aquele animal está inserido e como que a gente pode tratar ele da melhor maneira, com o melhor ambiente em que ele está. Então, nem para todo mundo vai ser interessante alimentação natural, nem para todo mundo vai ser interessante um espaço. A gente diz que o cachorro precisa correr, etc. Precisa, mas às vezes o animal ele tem uma dificuldade respiratória ou ele tem uma dificuldade locomotora. Particularidade de cada animal. Então, é muito individualizado cada animal, assim como nós também somos, né? Mas qual seria uma frequência mínima de idas ao veterinário? Para um cão adulto mesmo. Para um cão adulto, a gente fala que, estando ele saudável, você encontrando os hábitos alimentares em que ele come com frequência no dia, ele bebe água de forma normal, faz xixi de forma normal, as fezes também se encontra de forma normal, a gente diz que é fazer a mesma coisa que o nosso check-up quando a gente vai uma vez por ano em médicos. Então você vai, consulta lá o teu oftalmologista, o teu cardiologista e etc. O cara fala, você tá ótima, tá aqui uma bateria de exames, repete os exames e tá ótimo, você guarda aquilo lá, vem pro ano que vem. O pet é a mesma coisa. Só que a gente lembra que o pet, ele tem, infelizmente, gente, ele tem um tempo de vida menor do que o nosso, né? A natureza fez assim, infelizmente a gente tem que saber disso. Então, entender o que é o momento adulto do pet, o que é o momento idoso e o que é o momento do filhote. O momento filhote até 1 ano de idade. Nesse 1 ano de idade, a gente vai estar lá promovendo a vacinação, vai estar promovendo informações ao tutor sobre a saúde desse pet. O indicado é que se faça uma bateria de exames antes de iniciar o protocolo vacinal, até porque essa vacina, ela pode ter algum tipo de reação quando a imunidade do animal ela não está 100%. Ela está lá para proteger quando um animal ele está 100% com aquela imunidade. Então faz uma bateria de exame, verifica se está tudo bem, aplica-se as vacinas, faz todo o protocolo. E logo em seguida, ali mais ou menos no 6º mês de idade dele, em que a gente estima que a maioria das raças começa a entrar numa certa puberdade, então a gente vê um primeiro cio de fêmeas, o macho já um pouquinho mais afobado, vamos dizer assim, e é um momento em que a gente começa a pensar em castração, e aí a gente deixa a parte da castração para eu falar um pouquinho mais lá para frente, a gente faz mais uma bateria de exames, tá tudo bem com ele, próxima bateria então, só daqui a 1 ano. E aí começa 1 ano, 1 ano, 1 ano, 1 ano. Quando ele chega, lógico que diferencia muito o idoso de cada raça, né? O porte. Quando ele chega a aproximadamente a uns 8 anos em raças grandes, a gente preconiza aí voltar para esses 6 em 6 meses, porque ele já está começando o processo dele de ficar idoso. E a gente quer dar uma qualidade de vida para esse pet. A gente percebe que o pet, ele não esboça muita reação. Quando ele mostra pra gente que tem alguma coisa errada, é porque realmente já tá num processo lá na frente. Sabe aquelas pessoas que são todas fortonas e não falam que precisa ir no hospital e etc. Tem gente que vai falar, doeu o braço aqui, já tá indo no hospital. Mas tem gente que é um pouco mais resistente a esse tipo de coisa. Então, quando chega no hospital e a mesma coisa o pet, ele já tá num processo mais debilitado. E aí a reversão desse processo é um pouco mais complicado. E aí a gente tenta ao máximo, mas às vezes a gente não consegue salvar esse paciente, infelizmente. Por mais que a gente tenha uma conexão muito grande com eles, né? A gente começa a ver que muda um hábito muito pequeno. Exato. Ali. Tipo, hoje eu percebi que ele ficou deitado mais tempo. Exato. É nesses momentos que normalmente quem não faz essa preventiva vai levar e às vezes já tá bem avançado, Exato. Né? Ou, por exemplo, você tá lá fazendo uma brincadeira, ele até tá respondendo a tua brincadeira, quando você abraça ele dá aquele grito. Então pode ser alguma coisa ali que pulou onde não devia, ou brincou com algum cachorro muito maior, deu uma patada nele, aí deu aquela machucada. E aí as machucadas de coluna, de pata e etc, pode ser um pouco mais feio. É como se fossem crianças mesmo. Às vezes as crianças se machucam, eles se embolam todas e se machucam. A gente sempre tem que estar prestando atenção nesses pequenos detalhes, nesses pequenos sinais que eles mandam pra gente. Então podemos dizer que um ato de amor ao nosso pet é levar ele para fazer exames frequentemente, como você orientou, né? O cão adulto 1 vez ao ano, depois de 7 anos?
8 anos para 8 anos. cães de porte grande, e a gente considera ali 10, 11 anos para os cãezinhos de porte menor. Porte menor, aí de 6 em 6 meses. De 6 em 6 Para meses. poder acompanhar e fazer com que ele tenha também uma velhice mais saudável, né? Com certeza. E conseguir fazer com que ele viva mais e melhor, que é o nosso propósito aqui também. E por isso é tão importante ter você aqui comunicando esses detalhes que fazem toda a diferença. E pela sua fala, a gente percebe que são detalhezinhos, são coisas do dia a dia que vão fazer toda a diferença para que ele tenha realmente uma vida incrível. Com certeza, são pequenos detalhes que a gente tem que ficar observando, assim como, é uma dica até que eu dou para todo mundo, observem a si próprio, né, porque a gente tem que se observar a si próprio, puxa, acordei com uma dor de cabeça hoje, não tô acostumada a ter dor de cabeça, ou acordei, nossa, uma dorzinha assim, a gente precisa se observar e observar os nossos melhores amigos. E como eles estão ali diariamente com a gente, eu tenho 2 gatos em casa. Aqueles 2 são um grude comigo. E quando eu percebo alguma coisa diferente, puxa, é na hora. Numa Então, andadinha, você fala, ó. exatamente. Ah, não, porque um dos meus gatos come que é um... Nossa, parece que nunca viu comida na frente. Se ele recusa comigo, você fala alguma coisa aconteceu. Então, aí você começa a prestar atenção nesses pequenos detalhes, Até né? Até mesmo no comportamento, né? Com certeza. E você comentou também em questão das raças, que existem raças que são propensas a ter certas doenças, os gatos ingerem pouca água. Exato. Então a gente tem que estar atento também em conhecer o nosso pet, não só o comportamento, mas esses detalhes que às vezes a gente pode ficar ali com um ponto de atenção, né? E até Observar mais. para pets exóticos também, né? Exato. Porque as pessoas muitas vezes adquirem um pet exótico e não tem nem ideia de hábito, não sabem de nada. Eu sei porque na minha infância eu tinha um hamster e gente, não sabia que hamster hibernava, por exemplo. Uhum. E daí toda vez achava que o gato morreu. Ai, fulano morreu. Daí tava vivo, daí falava, não, voltou à vida. Até que um dia morreu mesmo, mas as pessoas até hoje, infelizmente, compram animais ou adquirem de forma ilegal e não tem nem ideia e tá ali uma tortura pra vida dele e não sabem nada sobre o pet, né? Exato. Daí, por mais que ame ele, não teve essa preocupação de entender sobre, daí quando chega, num caso ali, um exame pra você, que deve acontecer muito com aves, né? Que Sim. tem uma alimentação completamente deficitária, daí chega num ponto ali que... Eu vou te dizer que quando chega pra gente esses animais silvestres, eles chegam pelos parceiros médicos veterinários que atendem silvestres. Então, os clientes desses parceiros médicos veterinários, eles já são pessoas que já têm um grau de entendimento maior com relação a aves. Então, é lógico que a gente suspeita de uma ou outra coisa, mas ele já chega com uma... O médico veterinário, ele passa pra gente, olha, eu acho que é isso, isso e isso, porque aconteceu isso, 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 porque a pessoa contou que o hábito da ave mudou e etc. Então, são pessoas que têm um determinado conhecimento. Teve até um caso de uma médica veterinária que mandou pra gente, a gente estava discutindo se era viável ou não um exame de sangue num ouriço, e a gente queria ver por que ele estava tendo sinais neurológicos. No fim das contas, ele já chegou um pouco debilitado pra gente, chegou num nível que a pessoa demorou um pouquinho para trazer, mas que a maioria das pessoas, elas trazem um pouquinho antes, porque quando você tem esse interesse de ter uma ave em casa, um hamster em casa e etc., são pessoas que elas são curiosas, elas querem entender um pouquinho mais da espécie, é um pouquinho diferente do que o cachorro e o gato, que eles são... É habitual, né? São animais domesticados, né? Já os silvestres, a gente ainda não tem esse processo todo de domesticação. Estamos começando, mas eles ainda têm comportamentos muito da natureza deles mesmo. Então, essas pessoas, elas são muito curiosas. E aí, elas vão com foco diretamente nos médicos veterinários especialistas em silvestres, que eles são a nossa ponte direta, inclusive lá no laboratório. A gente chama esses médicos veterinários para fazer a coleta dessas aves, porque eles têm, é bem específico. Então, ligam pra gente, a gente faz coleta de aves, mas a gente agenda uma equipe inteira para melhor atender esse tipo de pet, porque eles são pequenininhos. Tem ave, gente, desse tamanhinho, tem de 30 gramas. Sim, mesmo que deve acontecer até com cobra, né? Exato. E aí, como é que você faz a contenção do animal? Exato. Coelho até que é um pouquinho mais fácil, tá um pouco mais disseminado, assim. Mas de qualquer forma, e é bem engraçado que às vezes, épocas festivas, criança ganha muito bicho em época festiva. Sim. Páscoa é clássico você ter um coelho. E as pessoas nem têm ideia que coelho tem uma alimentação
alimentação específica, tem até... Não é só da cenoura e alface. Exato, tem todo um hábito nutricional dele que precisa ser acompanhado. E aquelas pessoas que são responsáveis, eles gostam de passar isso até pro filho. Olha, filho, agora é um coelhinho que ele tá na tua mão, é sua responsabilidade, vamos ajudar a criar esse coelhinho. Então essa é uma prática bem legal. Eu gosto de fomentar práticas bem saudáveis. A gente entende que tem um monte de pessoa que pega na loucura, não, pegar um bicho, e não tem essa noção do que é o cuidado com o bicho, né? Mas tem muitas pessoas que a gente consegue alcançar e falar assim, olha, tem que ter um cuidado, vai ser muito importante para sua criança criar essa responsabilidade. É um amiguinho dele ali, pode ser um melhor amigo desde o começo, desde pequenininho. Então, ter uma família multiespécie é muito bacana, é muito legal. Então, sempre que puder ter um contato com o médico veterinário para passar as informações, a gente tem o Google ajuda em bastante coisa, tem bastante blog, própria DocG, o que vocês estão fazendo, o trabalho que vocês estão fazendo aqui é um trabalho muito legal, que tem credibilidade, então as pessoas podem procurar, mas se tiver uma dúvida ou outra bem específica, procura um veterinário que ele está ali para disponibilizar todas as informações possíveis para esses pets. Até porque eles passam muito tempo com a gente, né? Muito. Por mais pouco tempo, poderia ser muito mais, mas a responsabilidade de ter um pet ali, 15, 20 anos, que vai estar te acompanhando, né? Com certeza. Então tem que... Por exemplo, você falou o caso de gatos que ingerem pouca água. Se a gente for entender a ancestralidade do felino, o felino ele está preparado para caçar, ele vai caçar aquela presa enorme, ele vai comer aquela presa enorme e ele vai passar tempos sem comer, até ele caçar de novo, até ele fazer todo aquele processo. E o corpo dele está programado para ele ficar um tempo sem comer e um tempo sem beber água também. Então é natural do felino, veio dos ancestrais dele, puxa, não vou beber água. Só que a gente está domesticando uma espécie, né? O gato doméstico, a gente está domesticando essa espécie, e aí, ao domesticar e dar qualidade de vida, ele fica com tempo de vida estendido, é a longevidade que a gente chama. E nessa hora, a falta da água por muito tempo vai me causar um problema renal. A gente entende que o felino lá, o bem ancestral, ele tinha um tempo de vida mais curto, ele estava na natureza, ele também podia ser uma presa em um momento ou outro. O nosso não, os meus pelo menos, eles não passeiam, né? Eu coloquei, habituei, eles são até medrosos para ir para fora de casa. Então eles ficam em casa, tem um espação grande para eles, é a duplinha que se ama, mas de fato eu tenho que ficar estimulando ele o tempo todo. Aí aquela troca de água constante, e ele literalmente olha pra mim com aquela cara do tipo, a água não tá fresca. Então eles são bem exigentes, né? E aí a gente precisa entender, quando a gente explica toda essa história do felino, a pessoa, nossa, faz sentido. E aí entra na cabeça da pessoa e aí fica mais fácil dela transformar na vida dela um hábito da troca da água constante, fazer coisas mais pro gato e que trazem qualidade de vida para ele dentro de casa com uma forma mais constante. Porque às vezes a gente encara assim, não, é um bichinho e ele vai suprir as minhas necessidades. Não, ali é mútuo, né? É dos dois lados. Eu vou suprir as necessidades dele e ele vai suprir as minhas necessidades também. Então eu preciso dar uma qualidade de vida para ele. Tem a questão também de disponibilizar água fresca, porque eles são exigentes. E tem a questão de água corrente também, o barulhinho ajuda também eles a irem até a água. Exato, isso é fato. Depende muito de gato para gato. Os meus gatos não sabem tomar. Se eu abro a torneira, eles ficam olhando assim, que é isso? Eu já tentei colocar as fontezinhas, não foi de jeito nenhum. Mas eu preciso ter um treco desse tamanho por causa dos bigodinhos. Não quero que bata os bigodes de jeito nenhum. E aí tem vários ao redor da casa. Olha, essa é dica. Eles são assim também. Adoram água, bebem muita água, mas eu também tenho aquele pote de pedra, que a água fica mais geladinha, largo, e mais de um também, então eles bebem muita água. Mas por causa disso, e com fonte eles não bebem. Não, os meus também não conseguem beber, eles não vão com a cabeça, daí fica caindo água em cima, daí a água vai pra frente, daí bate assim, mas não bebem. Você sabe que os meus nunca foram, acho que eles têm medo também do barulho da fonte, sabe? Os meus dois foram resgatados, então eles vieram adultos já, e vieram com alguns traumas, né? E aí nesses traumas você precisa descobrir, primeiro que eu não sei qual trauma que ele teve, ele já chegou, pelo fato de eu ser médica veterinária, a gente sempre pega os bichinhos que chegam na clínica veterinária, ele quase indo pro céu, mas aí a gente recupera, puxa pela perna, a gente recupera.
E quando a gente percebe que tem uma dificuldade maior de conseguir tutores, naquela época eu também não tinha, eu tava fazendo uma mudança de casa, não tinha bichinhos, eu falei assim, nem arranja dono. Esse aí é meu, pode deixar aqui, eu levo para casa. E aí, com esses traumas, a gente vai observando. O meu gatinho, ele ficava absurdamente assustado quando ele escutava barulho de caminhão. Puxa, então aconteceu alguma coisa aí com o caminhão alguma vez. Ele não consegue andar de carro de jeito nenhum que ele passa mal. Então, todos os atendimentos têm que ser em domicílio. Então, eu chamo meus parceiros médicos veterinários, me ajuda aqui a coletar. Inclusive, o meu gato, ele é bem grandinho, ele tem 7 quilos. Ele vai fazer 8 anos no ano que vem. Ele ainda tá no último ano de doador. Então, sempre que precisa de bolsa de sangue, eu peço pro pessoal, vamos lá em casa, vamos fazer todo um esquema para fazer a doação. Ele não precisa de anestesia nem nada, ele é bem calmo, bem tranquilo. E aí a gente consegue fazer a coleta de sangue ali. Que interessante, eu nunca pensei nisso. Porque os meus gatos são enormes também. E como que funciona isso? A parte da doação de sangue a gente pede, principalmente para gatos, que eles tenham acima de 5 quilos e menos de 8 anos, entre 1 e 8 anos. Tem que ser gato adulto, para não comprometer, quando ele já tiver idoso, não comprometer, e ter mais de 5 anos. Numa emergência, eu tenho uma gata que tem 4,8 kg para 5 quilos. Numa emergência, a gente seleciona essa gata, a gente faz toda uma avaliação dela, exame de sangue, etc. E às vezes coleta um pouquinho menos de sangue para poder auxiliar. Depois que a gente faz a coleta da bolsa de sangue, tem que passar por um processo de compatibilidade sanguínea. Da mesma forma que a gente tem os nossos sangues A, B, O e etc., eles também têm os deles. Cada espécie tem um tipo sanguíneo diferente. Gato é muito parecido com o ser humano, cachorro já tem mais tipos de tipos sanguíneos. Mas para os dois funciona a mesma coisa. Para cão, a gente pede, na maioria das vezes, acima de 25 quilos. Se ele tiver entre 20 e 25 quilos, a gente tem que fazer uma avaliação toda dele, uma anamnese toda e exame de sangue, para ver se ele está apto a fazer esse tipo de doação. E também a gente encerra ali em torno dos 8 anos de idade, mais ou menos, porque na maioria das vezes, acima de 25 quilos, é porte grande, a raça de porte grande. Então a gente já entende que está começando a entrar na idade idosa nessa época. Mas a gente faz esse processo, inclusive, temos alguns parceiros dentro do laboratório, porque o médico veterinário, ele tá lá naquela loucura de atender, e quando a gente fala em transfusão, às vezes a gente tá falando de emergência, né? Sim. Então ele liga pra gente, gente, quem que vocês indicam pra bolsa de sangue, etc. Como a gente tem um horário estendido, a gente sempre dá aquele auxílio pro médico veterinário, que o foco sempre vai ser o nosso paciente. A gente chama o petzinho é nosso paciente, o dono do pet a gente chama de cliente. Então, o nosso foco vai ser sempre o paciente, a gente vai tentar fazer de tudo, vai ter uma equipe médica atrás, solucionou o que tinha que solucionar, aí a gente senta, conversa com o tutor, explica o que aconteceu, e aí passa todas as instruções do que vai ser dali pra frente, quando que ele vai voltar pra casa, como é que vai seguir esse processo. Mas aqueles pets que estão saudáveis e gostariam de ser doadores de sangue, assim como nós temos essa possibilidade, com essas informações, sendo adulto até 8 anos de idade, cão 25 quilos e gato acima de 5 quilos, tá autorizado aí, pode procurar clínicas veterinárias, as clínicas veterinárias todas sabem dar instruções da onde tem o banco de sangue. Nós temos um banco de sangue parceiro nosso, que a gente pode passar o contato, as meninas elas vão fazer as coletas em domicílio. Então, às vezes a gente tem aqueles cães que vivem em chácara, vão lá, vão fazer as coletas nos cães, a gente faz uma bateria de exames para esses pets de forma gratuita, até mesmo para acompanhar a sanidade deles, e uma vez que ele doou o sangue, a gente tem que garantir que aquele sangue que vai ser transfundido esteja em perfeitas condições. Então, a gente faz essa bateria de exame de sangue e também atualiza o protocolo vacinal, porque tem que estar sempre com a vacina atualizada. De repente você fala assim, puxa, mas faz 3 anos que eu não dou vacina no meu pet. E aí esse é um outro assunto bem legal. A vacina, ela funciona da seguinte maneira, é individualizado, vai muito de pet para pet. Você pode dar a vacina hoje no teu pet, daqui 3 anos ele ainda estar imunizado. Existem exames que a gente pode fazer para identificar se ele está imunizado ou não. Só que tem pets que não, eles perdem com 1 ano essa vacina e você teria que repetir.
O exame que determina a imunização, a quantidade de anticorpos, se está protegendo ou não esse pet, ele é um pouquinho mais caro do que a vacinação. Então, no custo-benefício que a gente sempre explica para o tutor, às vezes vale você ficar reforçando a vacina, se ele está saudável, se os exames estão em dia, e é um pet que come bem, se alimenta, bebe água, é ativo, reforça a vacina, porque não há nada que indique que ele vá adoecer por causa de um excesso de vacina. Agora, tem pessoas que têm diversos conceitos, pegadas e etc. Se de repente ele quiser fazer um exame de titulação, o nome desse exame é titulação vacinal, para verificar se ainda tem anticorpos presentes, ótimo. Eu tive um caso de uma paciente, que era uma gatinha bem idosinha, ela já era paciente renal. E aí a tutora ela não queria expor a uma vacina que podia causar algum prejuízo. Então ela falou assim, Lígia, vamos fazer a titulação só para eu ver se tá tudo bem? E aí eu decido se eu quero fazer a vacina ou não. E ela estava totalmente protegida. Então ela optou em ter um gasto a mais para fazer a titulação, mas para preservar a qualidade de vida da gatinha dela. Então por isso que eu digo, é muito individualizado, caso a caso. Se o paciente estiver saudável, a gente preconiza também o bolso das pessoas, né? Sim. Então, vamos fazendo vacina ano a ano, mas tem alguns momentos que a gente fala, puxa, vamos fazer a titulação, que eu acho que aqui é importante a gente fazer esse processo. E quais são essas vacinas anuais? A vacina que a gente preconiza anual, para cão, é chamada de V10, ela protege contra 10 doenças, é uma vacina só para 10 doenças, e também a antirrábica. A antirrábica, ela é obrigatória por legislação, então essa não tem muito como não fazer, isso aí é legislação mesmo, é obrigatório. Exatamente por isso que a gente tem, hoje, um ambiente controlado com relação à raiva. Sim. Então, a gente já não tem mais casos, são pouquíssimos casos que a gente escuta de cães que morreram com raiva, não sei o que, etc. E geralmente são cães que eles não são domiciliados, eles estão perambulando pela rua, tá? Então, grandes centros urbanos, a gente já consegue perceber um grande controle, principalmente quando tem ação de prefeitura junto. Então, essas são as duas preconizadas para cães, que a gente vê as doenças que mais podem acometer ele. A gente também tem a vacina da tosse dos canins, que ela também é indicada para evitar sinais de gripe no paciente. E tem outras duas vacinas, que é de Giardia e Leishmania, em que a gente ainda tem alguns estudos, alguns artigos que alguns falam aplica, outros falam não aplica. Então, a gente precisa ainda ter uma base científica muito boa para a gente determinar o quanto ela é, de fato, eficaz, igual a V10, ou quando a gente ainda está... Exato, a gente está ainda muito nessa fase. E, às vezes, a gente precisa de anos para verificar, para entender toda uma população e dar esse resultado da vacina. Ó, essa aí é 100%, pode aplicar, entrou no protocolo vacinal, puxa, ainda estamos testando. Se a gente não testar na nossa população, a gente nunca vai saber. A gente pode fazer isso em laboratório, mas o ideal é que a gente coloque em contato com realmente os pacientes que estão no dia a dia. Então, por exemplo, hoje aqui em Curitiba, a região não é endêmica para leishmaniose. A leishmania é uma doença causada por um parasito. Esse parasito ele se desenvolve no organismo do pet, se desenvolve no organismo do ser humano também. E ele precisa ter uma etapa em que ele vai para dentro do inseto. Lá ele passa alguns dias dentro do inseto, para depois o inseto picar de novo, tanto o ser humano quanto o animal, para passar para outro animal. Como aqui a gente tem uma temperatura fria, metade do ano pelo menos a gente tem temperatura fria, esse inseto ele não fica viável, ele não sobrevive. Então, esse ciclo ele se interrompe por pelo menos metade do ano. Em compensação, quando a gente tem um pet que mora em regiões mais quentes, então, de São Paulo para cima a gente já está tendo esses casos, aí é algo de se monitorar. E aí, quando a gente monitora, principalmente a pergunta que a gente faz aqui para o pessoal de Curitiba é: teu pet viajou? Ele esteve em algum lugar? Então, essa é uma pergunta crucial aqui, que talvez em outros locais o médico veterinário nem faça. Mas a gente precisa, a região litorânea também, que acaba sendo um pouquinho mais quente do que aqui em Curitiba. Então, é importante a gente saber todo esse histórico do paciente. E aí, quando a gente sabe dessa doença, o próprio médico veterinário senta com o tutor e fala: olha, eu acho adequado vacinar para leishmaniose.
Então, tem que entender aonde ele viveu, qual que é o histórico dele, qual que é a chance dele ter contato grande com leishmaniose. Aí sim, vale a pena a vacina ou não vale. A vacina, então, é preventiva? É preventiva totalmente. Então, ela é para evitar. Então, no momento em que a vacina não deixa de ser uma parte, um fragmento da própria doença, mas é um fragmento controlado, é um fragmento que não vai desenvolver a doença no pet. O máximo que pode acontecer é, no momento em que o pet está com a imunidade muito baixa, você acaba aplicando uma vacina nesse pet, ele vai ficar mais amuadinho, ele pode estar apto a receber outras doenças, que não essa que a vacina está cobrindo, porque a imunidade dele está um pouco Então, debilitada. Dá pra fazer um programa vacinal. Tipo, eu tenho ideia de viajar pra algum lugar litorâneo, que eu sei que tem lá mosquito palha, né? Daí eu posso fazer essa vacina e vou e fico tranquila. Perfeito. E Dá para fazer essa vacina e aí também indico até um controle de ectoparasitas. Então a gente tem medicamentos para evitar que o parasito, e ectoparasita a gente chama de pulga, carrapato e etc. Para ele não estar em contato com o bicho, né? A gente fazer repelir esses ectoparasitas, mas também a gente tem aquela coleira, em que a coleira ela evita que o mosquito chegue perto do pet. Olha, que interessante. Então, quando a gente tem um processo em que o transmissor da doença não chega perto do pet, fica mais fácil de controlar. Exato, a gente acaba com o ciclo. Então, sempre muito importante a gente entender todo esse processo. O que vale a pena? Vale a pena a vacina? Vale a pena a coleira? Vale a pena o tratamento com ectoparasitas? É sempre muito individualizado, depende para onde ele vai viajar, depende de onde ele veio, quanto tempo vai ficar. Então, é muito importante isso. Outra coisa também que a gente considera é quando a família está de mudança, seja entre estados no Brasil ou seja para fora do Brasil também. E aí vai muito de legislação dos países para aceitar ou qual tipo de vacina que tem que ter sido aplicada, não só a antirrábica, mas quais as outras vacinas, qual o vermífugo que tem que ter aplicado, quanto tempo de distância entre a viagem ou não. Tem todo esse controle sanitário, exatamente porque em alguns países não tem doenças que tem aqui, e ao contrário também podem ter doenças que tem lá e que não existem aqui e que o pet nunca entrou em contato. Exato, o pet precisa estar preparado para ele entender quando ele entrar lá, opa, eu não estava imunizado com relação a isso, vou ter que me preparar para tal. Gente, olha quanta informação importante. Não sei vocês, mas a minha cabeça está borbulhando aqui de tantas coisas que a gente está aprendendo. Você comentou sobre as vacinas dos cães. E como seria o protocolo para os gatos? Para os gatos. Não muda muito. O gato, lógico que muda a vacina. Aí a gente tem uma vacina chamada V5, que são 5 doenças que protegem dos gatos. Só que a gente tem um pequeno detalhezinho quando a gente fala em gato. Alguns gatos, como os meus, vêm de rua. Então, bastante pessoas, eles, mais do que cães até, eu vejo bastante, principalmente pandemia. Que teve gente adotando gatinhos, foi bem legal. Eles, às vezes, vêm de rua e a gente precisa fazer um exame, que é para detecção se ele já teve contato com o vírus da FeLV, que é a leucemia felina. Quando ele tem esse vírus positivo na circulação dele, significa que ele já está doentinho. Essa doença ela não tem cura, mas a gente consegue dar uma qualidade de vida e uma longevidade para esse pet a partir do momento em que a gente sabe da presença dessa doença e aí faz o controle mais efetivo em cima. Quando esse animal apresenta essa doença, a gente não dá a V5, a gente dá a V4. Que aí tira essa 5ª doença que de fato ele já pegou, infelizmente já não tem mais o que fazer. E aí esse protocolo vacinal, tanto do pet, tanto do cachorro quanto do gatinho, a gente preconiza que ele seja feito em 3 aplicações. Há relatos de algumas pessoas, de alguns médicos veterinários especialistas em felino, mas aí é muito do tato deles, de como que eles vão tratar esse felino dali pra frente, em que você aplica só 2 doses. Tem gente que continua aplicando 3 doses, então é ali em torno dos 21 dias, 30 dias depois e 30 dias depois. E aí vem a vacina antirrábica também, novamente, que ela é obrigatória por lei. E essas vacinas são as preconizadas para gatos. Enquanto em cachorro a gente ainda tem umas alternativas, vê se pode ou se não pode, se dá ou se não dá, dependendo da individualização do animal.
Para gato, a gente tem esses 2 tipos de vacina. Aquela que protege contra 5 doenças e a antirrábica. Você comentou, né, que os pets, a gente tem que ter o mesmo cuidado com eles como se estivesse com a gente, né? E tem muita gente que pensa que, por exemplo, o caso do gato, né? O gato, ele vivia na natureza e na natureza ele não precisava escovar os dentes, por exemplo. Só que a gente domesticou esses animais, Com certeza. né? Então, como funciona a questão da saúde bucal? A gente, quando tá falando de um animal que está na natureza, quando ele consegue o alimento dele, é um alimento natural. Tanto o cão quanto o gato são 2 predadores. O gato é muito mais predador do que o cachorro. Mas quando eles encontram a sua presa, eles vão encontrar aquela carne suculenta junto com ossos. A partir do momento em que ele rói aquele osso, toda a sujeira que está no dente vai embora. Então, entende-se na natureza, de fato, ele não precisa escovar o dente, mas ele tem a limpeza feita pela forma como ele se alimenta. Dentro de casa, a gente põe ração, ou até mesmo a alimentação natural, e a gente acaba não colocando o osso. Então, esse osso, ele facilita muito. Então, quando você vai num pet shop e você compra o ossinho para ajudar, facilita a vida do pet para ele fazer essa higiene adequada brincando, tá? Mas é indicado para aqueles animais que são domiciliados, que são domesticados, que a gente consiga sim fazer essa escovação. Deveria ser na mesma frequência que a gente faz, mas é muito difícil, porque eles não gostam, você faz uma contenção, são poucos os animais mesmo que eu vejo que o tutor fala assim, não, esse aqui é um amor, é bem tranquilo, ama fazer isso. Então, pelo menos uma vez por dia seria indicado, ou então que a gente consiga comprar, o pessoal da nutrição animal, eles falam muito do osso mesmo, mas aí é um osso enorme, pra gente evitar que, principalmente cães grandes, quando ele rói o osso, ou quando ele morde o osso, se formar um fragmento pequenininho, a gente chama até de espícula, isso aí é muito prejudicial porque ele pode engolir, isso pode dar perfuração e etc. Então tem que ser um osso bem adequado, um osso grande, verificar de acordo com o tamanho. Se for um Yorkshire é um tamanho diferente, se for um Doberman é outro tamanho, mas que ele... também. Exato, e aí eles ajudam a fazer essa limpeza. Então, ajuda a gente a ajudar a escovar os dentes deles, entendeu? Mas o ideal é que a gente tivesse essa mesma frequência nossa que a gente faz o hábito de escovar o dente. Lembrando que pasta de dente exclusiva para pet, não é a mesma que a nossa. Exatamente, tá? Inclusive a DocG tem esse produto específico, não só a pasta de dente com a escovinha adequada, o enxaguante bucal, o spray bucal. Enxaguante bucal. Exato, tem que ser bem específico para eles, são produtos enzimáticos, eles facilitam a nossa vida, porque a forma como a enzima age, ela vai tentar corroer, vamos dizer assim, não é bem essa palavra, porque ele não corrói, ela retira o tártaro que tá lá preso. Porém, dependendo puxa, tô vendo podcast agora e faz anos que eu não escovo o dente do meu cachorro, a gente já vê aquele tártaro. Exato, aí de fato a escovação não vai adiantar, a gente vai ter que fazer um processo de retirada mecânica. Se o cachorro for tranquilo e aquele tártaro estiver enorme, você faz em casa, mas isso quase não existe. Tanto que nós vamos no dentista e o nosso dentista mesmo faz esse processo pra gente. Sim. Então aí sim, procurar um médico veterinário para fazer a limpeza de tártaro. Porque é muito importante, né? Muito. Porque é uma porta para outras doenças. Com certeza. Com certeza. A gente diz que às vezes o cachorro, quando ele não tá muito bem cuidado, acaba fazendo até uma fístula, que a gente chama, essa bactéria entra na circulação e aí pode fazer um quadro grave, bem grave. Então, tá assistindo agora o podcast, puxa vida, eu queria muito aprender a escovar o dente do meu cachorrinho. Tá? Abriu a boca dele, verificou que ele tá com uma quantidade de tártaro muito grande, procura um veterinário, faz o processo de limpeza de tártaro, logo em seguida corre para a DocG, compra pasta de dente e aí começa já a fazer esse processo logo em seguida e criar um hábito. Tem técnicas para ensinar. Eu tava vendo um vídeo essa semana mesmo, dela ensinando ali pouco a pouco. Ela vinha com o petisco, dele deitava, dela mexia assim, porque é um lugar que eles não gostam, Não gostam? Que mexa, né? Exato. Ela passava ali 2 dias só mexendo. E no outro dia ela colocava o dedo com a pasta, daí lá passava mais uns dias, começava a vir com a escova, porque também tem que ensinar ele, porque não é normal, né? Exato, pra ele não é Mas normal. Não adianta forçar, porque daí fica traumático, fica difícil para as duas partes.
E é super importante, né? Exato. Se você considerar que o pet ele não tem aquela racionalidade nossa de saber por que é importante escovar o dente, você tem que transformar aquilo lá num hábito. Quando ele entender, não, isso aí é do meu dia a dia, minha mãe bota a mão na minha boca Eu normalmente, ganhei então tá tudo bem, então tudo bem, posso. Muitas vezes a gente tem até umas escovinhas que você consegue pôr no dedo, nem todos aceitam, e eu já tentei várias coisas lá com o meu gato. Não aceita quando você bota gás e aí ele... a gás foi, aí ele deixou direitinho, aí ficou mais fácil. E com cão adulto é muito mais difícil, né? Então, se for filhote, se acostumar desde filhote, já fica mais Exatamente, fácil. fica bem mais fácil, bem mais fácil. Dependendo do tamanho do cão, é aquela história, o tutor às vezes chega até a ter medo, né? Nossa, olha a boca enorme do meu cão. Então vai aos poucos, né? Tem muitos cães que eu vejo que eles gostam de brincar de mordidinha. Então, começa a introduzir lá a mão, veja, talvez o brincar de mordidinha aí entra na parte comportamental dele, né? Se você não quiser que ele realmente seja estimulado a te morder o tempo todo, talvez controlar um pouco a mordidinha. Se pra você for tranquilo esse processo, ele vai fazer com você, com a sua visita, com um monte de gente. Então, são hábitos. A gente cria hábitos e eles são muito de rotina. Gato, então, nem se fala. À medida que você cria rotina pra eles, eles encaram aquilo lá normal, vou viver isso todo santo dia. Maravilha. E Lígia, caminhando para o final do podcast, que o papo foi longo. Legal, gente. Mas foi muito bom, muito legal. A gente quer saber um caso curioso. Porque você tem muita vivência com animais, alguma coisa que tocou você, uma coisa que você nunca esqueceu que aconteceu aí. Conte pra gente. Eu acho bem legal uns casos assim, bem, que você fala, gente, esse cachorro tá tudo normal no exame de sangue, a tutora tá reclamando disso. E é uma tutora que prestava bem atenção no pet dela. Eu vou ficar devendo a raça. Geralmente a gente recebe o exame de sangue, né? E a gente fala, puxa, esqueci de ver a raça, porque aí a gente não olha a carinha do pet. Mas foi com a ajuda de um... Nós ajudamos um médico veterinário nutricionista. Já estava ali uns 3 meses fazendo uma pesquisa e só tinha um exame. Esse exame, ele é muito abrangente, sabe? É um negócio assim, você fala, puxa, mas por que esse negócio tá alto? Sentamos os dois, olhamos. No fim das contas, para resumir, né? O Pet era um cão que fazia trilha com a tutora. E aí, nessa de fazer trilha, dependendo da onde ele bebia água, o localzinho onde ele bebia água, tinha muito cobre. E aí foi desafiador pra gente identificar que era excesso de cobre que estava fazendo um pequeno sinal clínico nele ali. Lógico que com o acúmulo de cobre aos montes, poderia levar ele ao óbito tranquilamente. Mas o mais legal foi a tutora falar assim, tem alguma coisa de errado. Eu tô percebendo alguma coisa de errado. Por favor, vamos descobrir. E a gente sentou e discutiu. E aí, o próprio nutricionista, ele definiu uma dieta diferenciada. Até mesmo os locais onde ele estava colocando a água, ou a tutora, ela fazia alimentação natural, né? Onde cozinhava e etc. Então, assim, a gente pode fazer alimentação natural? Pode. Mas tudo tem que prestar muita atenção. Aonde... Exato, até você identificar que, caramba, é excesso de cobre. E são casos raros que a gente não pega com tanta frequência. E aí, na hora que a gente pegou, eu falei assim, puxa, que legal, adoro fechar esses diagnósticos, aí o tempo todo. E ela volta com frequência para fazer o acompanhamento, exatamente. Então, ela de 6 em 6 meses está voltando até que esse tratamento total de... beleza, não tá mais intoxicado sob forma nenhuma, então agora você pode continuar com as tuas trilhas aí, saudável pra caramba, e o animal é saudável pra caramba. Então, esse foi um caso desafiador que eu gosto muito de contar pras pessoas. E você, como uma estudiosa, né, doutora aí na área, gosta de um desafio com certeza. Pra poder desvendar. Com certeza. Essa é a parte mais legal. Então, é aquilo lá que eu tinha falado pra vocês, o pet não fala. Então, quando a gente começa a pegar o primeiro sintoma clínico, o exame de sangue, o jeito que a tutora observa esse pet, os hábitos do pet, aí você fecha assim num quebra-cabeça, você fala, puxa, eureka! Incrível. Lígia, que papo gostoso, foi muito bom te ter aqui, poder ter acesso a todas essas informações que são essenciais para que os pets vivam mais e melhor. Quero agradecer e um recado para quem está ouvindo a gente. Nos acompanhe através do Spotify, Papo Pet e também o nosso YouTube, Authentic Pet.
Lígia, para te acompanhar nas redes sociais, conhecer o seu laboratório, a sua vida, @Lígia Barizon. Lígia Então, Lígia Barizon. Barizon, não tem Y, é Ligia Barizon, tudo junto, então vocês vão conseguir me acompanhar ali e fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem, gente. Maravilha. Gente, fiquem atentos que os próximos episódios estão imperdíveis. A gente se vê. Até mais. Até mais. Até mais.